Muito bem, pessoal. Pois é, nós aí de novo. Então, nessa aula, bem mais curta do que a anterior, para a 5, nós vamos falar de ectotermia e endotermia, que são estratégias que os animais usam para poder regular a temperatura interna, a temperatura corporal. Então, olha só. Temperatura é uma coisa que é um fator muito importante para qualquer ser vivo, porque ano passado vocês viram que temperatura influencia a velocidade das reações químicas, influencia a atividade das enzimas. Então, olha só, o que vocês viram ano passado? Aqui, ó, nesse gráfico, no eixo Y, está a atividade enzimática, ou então a taxa de reação. Ou você pode entender como a taxa de produto gerado pela reação catalisada pela enzima, né? E no eixo X aqui, o que está sendo mostrado é a temperatura em graus Celsius. Então, o que acontece? De maneira geral, para os organismos, maneira geral, bem generalizado, simplificado isso aqui. A temperatura ótima de ação das enzimas é de 35 graus Celsius. Então, o que acontece? Quando a temperatura está abaixo disso, vamos supor que a temperatura esteja aqui por volta de 15, uma temperatura mais baixa, tá? A taxa de reação ou atividade enzimática é baixa. Por quê? Nas temperaturas menores, o grau de agitação das partículas é menor, então elas colidem menos e reagem menos. Na medida que você vai aumentando a temperatura, o grau de agitação aumenta, o número de colisões efetivas aumenta também, até que chega um ótimo aqui. Ó. Então, por exemplo, supondo esse valor, 35 graus Celsius seria a temperatura ótima, em que a taxa de reação ou a atividade enzimática está no máximo. Agora, se você aumenta mais ainda a temperatura, isso aí vai diminuindo a atividade enzimática, é só seguir a linha, porque isso vai causando desnaturação das enzimas proteicas. Tá certo? A enzima vai desenrolando. Tá bom? Então, a temperatura é um fator muito importante no metabolismo, tendo em vista que influencia a atividade enzimática. Então, por conta disso, os animais desenvolveram estratégias para tentar manter a temperatura corporal próximo dessa faixa aqui, né? Pelo menos a maioria, tá? Que é a faixa ideal para o metabolismo. Bom, tem duas estratégias mais, assim, de maneira também generalizada. São duas estratégias principais para poder regular a temperatura interna, né, e manter o metabolismo na taxa ótima, que seria a estratégia dos endotérmicos e a estratégia dos animais ectotérmicos. Então, tem animal que é ectotérmico, tem animal que é endotérmico. Vamos usar esses termos, tá? Tem outros, porém, mas vamos usar esses mesmo. Então, os animais que são ectotérmicos, ó, a temperatura vem de fora, ecto, é de fora. Então, esses aqui são os que dependem do calor de fontes externas, o ecto, tá? Para regular a temperatura corporal. Melhores exemplos que você vê por aí, por exemplo, lagarto pegando sol. Então, ele depende, por exemplo, do sol. Ou, supondo que seja próximo de uma fonte de água quente, alguma coisa assim, ficar perto de uma pedra ou em cima de uma pedra, enfim. Mas o exemplo mais comum é o sol. Tá? Então, ele depende de uma fonte de calor externo. Então, essa energia térmica, o que acontece é o seguinte, ele tem que absorver de fora, porque apesar de ocorrerem um monte de reações metabólicas no organismo, lógico, né, que acontece um monte, e várias dessas reações metabólicas aí liberarem energia, são reações exotérmicas, tá? Ou ectotérmicas também, o que acontece é que eles não conseguem manter o calor gerado por essas reações. Eles não conseguem nem gerar em quantidade suficiente para gerar calor suficiente e nem conseguem manter o calor que essas reações geram. Então, por isso que ele depende do calor de fontes externas. Tá? E além disso, o controle então, da temperatura corporal é feito com mudanças comportamentais. Tá? Então seria o quê? Tá frio? Vai para o sol. Tá quente demais? Vai para a sombra. Tá? Tipo isso. Então, de maneira geral, o que a gente fala? Que a temperatura desses animais ela varia de acordo com a temperatura do ambiente. Por isso que ainda usa, de vez em quando, aquele termo animal de sangue frio. Porque se tiver, por exemplo, 10 graus Celsius a temperatura do ambiente, ó, o ectotérmico, a linha é a linha azul aqui no gráfico. Então, se tiver 10 graus Celsius a temperatura do ambiente, você espera que a temperatura do corpo do animal esteja por volta de 10 graus Celsius também. Tá? Mas se tiver, por exemplo, por volta de 37 graus Celsius, a temperatura do corpo do animal também vai estar por aí. Tá certo? Então, a temperatura varia, a temperatura do corpo, que no eixo Y, varia de acordo com a temperatura do ambiente. Tá certo? Bom, esses animais, então, gente, como eles dependem, né, de fontes de calor externas, a sobrevivência deles, você já imagina que é mais limitada em regiões frias, né? Porque em regiões frias, estou vendo o que vem no slide depois aqui, porque em regiões frias fica um pouco mais difícil tomar esses banhos de sol aí, no inverno, por exemplo, essas coisas.
Não quer dizer que não tenha esses animais em climas mais frios. Tem, mas a sobrevivência é um pouco mais limitada. Tá? Se fosse pedir para ele escolher onde ele quer viver, ele vai querer viver num clima tropical, lógico. Tá? Agora, apesar disso, que parece ser uma desvantagem muito grande, a maioria dos animais é ectotérmica. Então, no começo do trimestre a gente começou lá, né? Poríferos, quinidários, plateumintos, nematóides, moluscos, anelídeos, vimos artrópodes, depois ainda tem os equinodermos, protocordados, urocordados, tudo é ectotérmico. Tá? A maioria é ectotérmica. Por quê? Qual é a vantagem de ser ectotérmico? É que esse modo de regulação térmica ele demanda pouca energia, porque o calor, de novo, como o nome diz, vem de fora. Você não precisa ficar comendo um monte para poder quebrar a substância daquele alimento e ficar gerando calor interno. Tá certo? Então demanda pouca energia, o animal come bem menos. Tá? Esse povo aí que cria cobra, cria aranha, por exemplo, eles dão um rato, um filhote de rato a cada não sei quanto tempo. O bicho não precisa ficar comendo direto. Tá? Então, assim, essa é a grande vantagem. Pegar alimento, se você fosse imaginar como um animal aí numa floresta, uma coisa assim, não é tão fácil adquirir alimento não, né? Se você se perder no mato aí para você sobreviver, é difícil. Tá? É difícil conseguir alimento. Então, assim, se você consegue viver com muito pouco, melhor para você. Tá? Não precisa comer tanto. Tá? Captura ali de vez em quando, já se mantém vivo e tá tudo certo. Agora, é aquela, né? O ambiente que é mais frio, ele não propicia tanta oportunidade de alimento para os ectotérmicos, né? Tanto de alimento como para aquecer. Então, por isso que a distribuição deles é limitada nesses locais. Agora, um local onde eles se dão bem, por exemplo, é o deserto, né? Se você pegasse, fechasse o olho aí e fosse imaginar animais do deserto, o deserto e animais do deserto, provavelmente você ia imaginar lagarto, escorpião. Tem rato? Tem. Tem camelo? Tem. Só que assim, muitos dos que vivem lá são esses aqui, ectotérmicos, tá bom? Porque em baixa produtividade, ou seja, não tem tanta produtividade aqui no caso, é produtividade fotossintética. Tá? Então não tem tanto alimento nesses ambientes aí. Mas como eles não precisam de tanto, então eles conseguem viver nesses locais. Então esses são os ectotérmicos. Tá? Para terminar com eles, tem várias estratégias que eles usam para regular a temperatura. No geral, os problemas mesmo são com o frio. Tá? Porque assim, se fica muito quente, o bicho vai para a sombra, vai para a água, alguma coisa assim. O brabo é quando esfria. Né? Então, por exemplo, de estratégia, tudo comportamental, a maioria pelo menos, né? É ficar exposto ao sol, pegando o sol aqui, ó, para poder se esquentar. Se esquenta muito, isso aqui. Ou então, um sapo, se for no calor muito grande, ele mergulha na água para se refrescar. Que mais que tem? Tem aqui, por exemplo, outros dois exemplos aqui. Camaleão consegue até mudar a cor da pele para absorver mais calor, tá certo? Se precisar. E tem mudanças fisiológicas também, que o animal consegue produzir formas diferentes das enzimas, tá? Isoformas diferentes e que muda a temperatura ótima de ação da enzima. Então tem sensibilidades térmicas distintas. Então são várias estratégias possíveis. De maneira geral, o problema é no frio, que aí o bicho tem que se enterrar, fica bem menos ativo, essas coisas. Bom, sobre os animais endotérmicos. Então o endotérmico é o contrário. O ectotérmico é aquele que a temperatura corporal varia de acordo com o ambiente porque ele não consegue gerar calor interno, tem que absorver calor de fontes externas. Já o endotérmico não, o calor vem de dentro. Tá? Você vê aí de noite aí filmando com essas câmeras aí que pegam infravermelho de avestruz, você está vendo que tudo escuro é frio, mas está vendo aqui a avestruz, ó, tá amarelado, tá alaranjado, isso aqui significa calor, tá? Tá na temperatura maior. Então o endotérmico ele produz calor internamente através do metabolismo. Tá? Acontece um monte de reações de quebra de substância que nem acontece no ectotérmico. Só que no caso do endotérmico, acontece muito mais, para gerar muito mais calor, e o endotérmico ele consegue reter esse calor. Tá? Pelo menos parte dele consegue reter, porque a gente tem tecido adiposo, pelo, pena, essas coisas. Basicamente, quem são os endotérmicos? Hoje em dia, aves e mamíferos. São os únicos? Não. Por exemplo, no passado se acreditava que vários dinossauros fossem também endotérmicos. Hoje em dia tem também certos peixes que nadam muito e nadam rápido, tipo atum, que eles são endotérmicos também. Tá? Então, assim, a vantagem de ser endotérmico é que o animal tem uma maior independência do ambiente externo.
Tá certo? Se está frio, ele gera calor internamente, pelo menos até certo ponto, né? Então ele pode ser mais ativo em climas mais frios. Agora, a desvantagem é que o gasto energético é muito maior para manter essa temperatura corporal aí. Só você ver o seu caso, por exemplo. Você acorda, toma café da manhã. Aí no meio da manhã, lancha. Chega na hora do almoço, almoça. Aí no meio da tarde, lancha. Depois, janta. Às vezes come até de novo. Então assim, a gente come muito para manter esse metabolismo, manter esse monte de reações químicas acontecendo para gerar calor, para manter o nosso corpo aquecido. Tá? Então assim, várias das estratégias para regulação da temperatura. Aí de novo, gente, o problema é o frio. Tá muito calor? Ó, na figurinha aqui, o bicho foi para a sombra. Tá? Para evitar esse sol do meio-dia. Então assim, o que o animal pode fazer? Por exemplo, tremedeira, que é contrair os músculos para poder gerar calor. Quando você está morrendo de frio, você treme, né? Vasodilatação e vasoconstrição. Então, se o vaso sanguíneo dilata, aumenta o fluxo sanguíneo, o animal perde mais calor pela superfície, dissipa mais. Se estiver muito frio, é o contrário. Os vasos sanguíneos superficiais eles contraem para reduzir o fluxo sanguíneo na superfície e perder menos calor. Se tiver também muito calor, você sua, porque a água vai evaporando, vai roubando calor da superfície. Os animais podem ter pelos e penas, por exemplo, que formam a camada isolante, além do tecido adiposo também. Né? Tem um outro tecido adiposo que a gente quase nunca vê no ensino médio, que é o tecido adiposo marrom. Quando a gente é bebezinho é que a gente tem esse tecido aí. Tipo no ombrinho de bebezinho, que é bem gordinho, tem esse tecido adiposo marrom aí. Que a função é acumular lipídios para que sejam quebrados e gerem calor, não para gerar energia. Tá? Então, tudo forma de gerar calor. Se tiver frio demais, não tiver jeito, tem animais que vão entrar em dormência, como por exemplo a hibernação, que aí o metabolismo baixa mesmo, a temperatura do animal abaixa, até as condições ambientais se restabelecerem. É um sono tipo um coma mesmo. O urso mesmo, ele não entra em hibernação propriamente dita não. Se você for lá encher o saco dele, ele acorda, viu? Então não vai lá atrás do urso não. Bom, e esse último exemplo aqui também, por exemplo, aqui ó, na perna aqui do lobinho, ou raposa, no livro estava escrito lobo, mas para mim esse bicho está com a cara de raposa. Enfim, então você está vendo aqui ó, que lá no gelo, lá no ambiente congelado, a temperatura do ar está aqui ó, menos 30, por exemplo, e a temperatura corporal dele está 37. Aí você vê, ó, nas extremidades, por exemplo aqui na patinha, está 0, mas poderia estar menos, né? Poderia estar negativo. Aí por que que não fica? Porque, por exemplo, o sangue arterial, aqui no vermelhinho, ó, ele sai do corpo, tipo assim, do meio do corpo, né? A 37 graus Celsius. E a artéria está bem coladinha com a veia, que é o azul aqui, ó, que leva o sangue de volta. Então o que acontece? Esse calor aqui do sangue arterial ele é transferido, tá? Para o sangue venoso, justamente para não esfriar muito, para ficar equilibrado. Tá certo? É um sistema de troca contra a corrente. No caso aqui é calor, mas vocês vão ver ainda esse ano que tem muito sistema de troca contra a corrente, que é para trocar, por exemplo, gases respiratórios. Tá certo? Então, pessoal, bons estudos para vocês, para nossa querida provinha. Estudem para tirar nota boa em biologia, porque aí sobe a nota de química e física também. Né? Eu não quero, ó. Não queremos que física e química nos atrapalhem, né? Basicamente. Então é isso aí. Bons estudos para vocês. Falou, valeu e até a próxima.